O esteroide não só piora o perfil lipídico, como ele também dificulta a atuação do colesterol bom, e isso pode estar associado a um aumento de doença arterial coronariana. Se você já viu esse formato de vídeo, você já sabe que vai ser um conteúdo mais técnico, e eu espero que essa iluminação um pouco diferente fique bom para você, fique mais agradável. E bora lá pro vídeo. Para você que caiu de paraquedas nesse canal, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou residente em medicina esportiva pela USP, que é o maior programa de residência médica da América Latina. Eu também sou atleta de fisiculturismo pela FBB, compito na categoria clássico. E hoje eu trouxe um estudo para respeitar os modelos dos vídeos antigos, em que nós sempre trazemos uma referência. No caso aqui, espero que vocês estejam vendo, a referência vai ser lá do INCOR, do Instituto do Coração, hospital em que eu trabalho e faço minha residência. Uma pesquisa conduzida pelo grupo da doutora Maria Janieri, foi publicada agora, não tem muito tempo nessa publicação, 2018, em que eles avaliaram atletas, levantadores de peso, fisiculturistas naturais, hormonizados, e compararam com o grupo controle, que seriam pessoas sedentárias. E eles fizeram a avaliação do HDL, que é o colesterol bom, e viram a função desse HDL. Porque uma coisa que eu preciso que vocês entendam: colesterol bom e colesterol ruim são termos que foram utilizados para facilitar o entendimento popular. É igual falar que testosterona é hormônio masculino e estradiol é hormônio feminino. É uma forma simples de você explicar para uma pessoa que é leiga. Mas você que está assistindo esse canal, que vai ver um vídeo mais longo de 10, 15 minutos, você precisa e você merece esse conteúdo aprofundado. Então vamos lá, colesterol ruim, o LDL, ele não é ruim. Ele é dito ruim porque ele tira gordura do fígado, tira colesterol, especificamente do fígado, e leva para a periferia. O LDL é de extrema importância para entregar esse colesterol para a célula. Esse colesterol vai ser incorporado na membrana plasmática, vai gerar estabilidade da membrana celular, e a célula vai ter um bom funcionamento. Isso no neurônio é uma boa função do sistema nervoso. Então o LDL ele tem essa função de levar o colesterol para as células. Do contrário, o HDL faz o transporte inverso, que a gente chama de efluxo. Então ele tira o colesterol da periferia e leva para o fígado para ser metabolizado. Perceba que o LDL e o HDL fazem um contrabalanço. Então não é bom ter o HDL muito alto, mas também não é bom ter o HDL muito baixo. Exceto nos casos em que a pessoa já teve um infarto, um AVC, um risco moderado ou alto cardiovascular, porque aí a diminuição do colesterol LDL vai ser mais importante por conta do risco aumentado. Mas em pessoas normais, saudáveis, o LDL tem que estar aquela faixa normal ali, 100, 110, 120, ok. Certo? Quando a gente fala do HDL, idealmente esse HDL deve estar ali, acima dos 40, se a gente está falando de mulheres acima de 50. As mulheres naturalmente têm um perfil lipídico melhor do que o dos homens. Isso eu já falei em diversos vídeos neste canal. Tem uma playlist apenas de uso de esteroides e alterações cardiovasculares. Vou deixar passando no card aqui em cima. E aí vocês assistem e entendem um pouco mais. Mas o que é esse artigo da Janieri, e o pesquisador principal foi o Francis? Fantástico, cara brilhante. O que eles avaliaram? Esse grupo que utilizou esteroides, obviamente vocês já sabem que o perfil lipídico fica zoado, principalmente com alguns esteroides orais. De forma mais agressiva, a gente fala do estanozolol. Sempre que alguém perguntar para você qual o esteroide mais agressivo para o perfil lipídico, é o estanozolol. Sempre. Estanozolol oral ou injetável, certo? A via de aplicação, ela tem uma interferência se ela é injetável ou se ela é oral? Tem. Mas o estanozolol parece estar mais associado à diminuição do HDL. Os piores HDLs que eu vi foram em uso de estanozolol e não de outros esteroides. Mas o que eles perceberam? Que aquele fluxo que eu expliquei para vocês agora há pouco, que é aquele transporte do colesterol da periferia para o fígado para ser metabolizado, ou seja, tirar a gordura das artérias, de forma leiga. No usuário de esteroide, que essa barrinha, ela está abaixo dos outros dois, vocês estão vendo? Isso quer dizer que o cara que é usuário de esteroide, ele tem um efluxo de colesterol diminuído.
Ou seja, fica mais colesterol na periferia, mais colesterol próximo do endotélio, mais colesterol formando placas de aterosclerose. E é óbvio que esse estudo também foi avaliar isso. Porque se você me pergunta, João, mas se o HDL é pouco no usuário de esteroide, ele ainda é ruim, ou seja, ele não funciona, é óbvio que vai ter um risco aumentado de doença arterial coronariana. E é isso que esse artigo avaliou. Ele também comparou os níveis de HDL dos caras que são usuários de esteroide, aqui é o primeiro, e dos outros grupos, os atletas fisiculturistas naturais e o pessoal do grupo controle que não fazia nenhum tipo de treinamento. Óbvio que os níveis de HDL nos usuários de esteroides é sempre menor comparado ao grupo controle. E o que é que ele percebeu? Que esse nível de HDL era mais baixo de acordo com o tempo de uso. Então, atletas fisiculturistas que utilizavam esteroides há mais tempo tinham perfil lipídico pior. Nessa média de estudo, o pessoal fazia quase que uso contínuo. Muitas vezes faziam blast em cruise e eles acabaram considerando como ciclos. Mas o que é que eles perceberam também na conclusão? Que a artéria, as artérias, principalmente a descendente anterior e a circunflexa, estavam com formação de placa mais do que as outras. Ou seja, conclusão. O estudo indica que o abuso de esteroides impacta no efluxo de colesterol mediado pelo HDL, que foi o que eu acabei de falar para vocês. No longo prazo, o uso de esteroides tem se mostrado com uma correlação positiva com a baixa efluxo de colesterol mediado pelo HDL e alterações precoces subclínicas de doença arterial coronariana nesta população. O que são alterações precoces subclínicas de doença arterial coronariana? São placas de gordura nas artérias. Pessoal, para vocês entenderem como que a pessoa desenvolve um infarto e um AVC, certo? Essa pessoa vai ter algum fator de risco, ou alguns fatores de risco, e aí pode ser hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, uso de esteroides, etc. Essas patologias que eu acabei de citar para vocês, elas agridem de forma direta o endotélio, que é uma capa que reveste o interior do vaso, da artéria. Essa agressão ao endotélio permite que o colesterol, que é levado para esse vaso através do LDL, por isso que é o colesterol ruim, esse colesterol ele entre por dentro do endotélio e fique ali numa camada acima do endotélio e entre a parte superior da artéria. O problema é que esse colesterol vai e se deposita, aqui é o lúmen, o colesterol vai, deposita, sai daqui, deposita, sai daqui, deposita, deposita. E essa placa vai achatando o lúmen da artéria. Qual é o problema disso? Que essa placa, além de diminuir o lúmen da artéria, dependendo da classificação dessa placa, se ela é mais estável ou instável, e a gente consegue ver isso através de um outro estudo que esse grupo do INCOR também fez, que eles avaliam através de uma angiotomografia de coronários, eles fazem a avaliação pelas unidades de Hounsfield, que é uma unidade de tomografia, que vocês não precisam entender, mas que quanto menor, no caso menos negativo, ou seja, maior a unidade de Hounsfield, mais instável é essa placa. E qual o problema da instabilidade, da maleabilidade dessa placa? É que essa instabilidade pode fazer um rompimento. Lembra que a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o esteroide, o colesterol, tudo isso agride o vaso? Essa agressão do vaso pode agredir e chegar na placa. Quando rompe a placa, esse conteúdo que está dentro da placa, ele é exposto à corrente sanguínea. Quando ele é exposto à corrente sanguínea, fatores de agregação, principalmente plaquetas, vão lá e se grudam. Porque esse é o mecanismo normal da coagulação. Quando você se corta em qualquer região do corpo, você expõe o sangue a outras estruturas que não são o endotélio. Então, essas outras estruturas geram uma ativação direta das plaquetas e vai formar agregação da plaquetária, depois vai formar pontos de fibrina, trombose, e aí vai coagular e vai fechar essa ferida. No caso da placa de gordura que está lá na coronária, quando ela é exposta e forma plaqueta, forma redes de fibrina e forma o trombo, esse trombo oclui o lúmen da coronária. Isso causa um infarto.
Quando esse trombo está lá no cérebro, ele causa um AVC. Quando esse trombo é causado na perna, ele faz uma doença arterial obstrutiva periférica ou uma oclusão arterial aguda. Então, o controle do colesterol no usuário de esteroide, e isso eu já conversei com diversos outros cardiologistas, e vocês podem pesquisar na diretriz que vocês quiserem. Não tem falando isso em local nenhum. Nós consideramos o atleta usuário de esteroide, atleta ou não usuário recreativo de esteroide, como um paciente de moderado risco cardiovascular. Porque mesmo que esse cara tenha o perfil lipídico normal, nós precisamos lembrar que esse colesterol bom, normal, ele é disfuncional. Então ele não exerce o efeito que deveria. Se ele não exerce o efeito que deveria de tirar o colesterol da periferia e levar para o fígado para ser metabolizado, esse cara está em risco maior de doença arterial coronariana. E esse cara merece uma investigação melhor. E esse cara merece um puxão de orelha se ele não estiver fazendo dieta. E esse cara merece uma atuação, eu diria, mais intempestiva com relação ao perfil lipídico do que uma pessoa comum que tem o mesmo padrão de exame laboratorial, mas que não é usuário de esteroide. Posso te dar um exemplo? Pego duas pessoas. Um cara que usa esteroide e tem um colesterol de 120, e um cara que não usa esteroide também tem um colesterol de 120. Se eu avaliar esse cara, o cara treina, faz aquela dieta meia boca, bebe final de semana ou outro, e um colesterol de 120, eu deixo passar. Não trato. Principalmente se ele for um baixo risco cardiovascular. Agora, esse usuário de esteroide, com o LDL de 120, mesmo que ele jure de pés juntos, que faz dieta, que treina, que faz cardio, piriri, pororó, tudo como manda os conformes, para esse cara eu vou querer uma meta de LDL menor. 100, 90. Se esse cara que é usuário de esteroide, ele já tem hipertensão, que muitas vezes está associado ao uso de esteroide, esse cara já tem um problema em alguma artéria, seja uma carótida, seja uma angiotomografia de coronários que ele fez e já tem uma placa de aterosclerose, esse cara já cai para um HDL ou para um LDL de 70, como meta. E muitas vezes para você chegar no LDL de 100, no LDL de 70, em uso de esteroides, nós estamos falando de associar medicações para controle de colesterol. As duas principais são as estatinas, aí você lembra da rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina, parvastatina, fluvastatina. Eu não cito simvastatina porque essa é a pior de todas. Por favor, se você é um colega médico que está assistindo esse vídeo, cara, não trata o seu paciente com simvastatina. É um medicamento que a meia-vida é curta, os resultados são ruins, tem que ser administrado à noite para poder ter o resultado maior durante a noite, porque como a meia-vida dela é curta, nós temos que colocar ela no horário estratégico para ter uma maior efetividade. E como o colesterol é mais produzido à noite, por isso que a simvastatina toma à noite. Sendo que todas as outras estatinas você toma durante qualquer horário do dia. Porque a minha vida é mais longa e são mais efetivas. Por que a gente prescreve muito simvastatina? Porque é o que tem no SUS e porque é o que é barato. Mas o que é barato não é bom. Então, se quer fazer um controle bom de colesterol, eu particularmente prefiro utilizar uma estatina de alta potência em baixa dose, tipo um atorva ou uma rosuvastatina. Mas isso fica a critério do médico que está te acompanhando. Muitas vezes esse colesterol não é controlado só com as estatinas. E eu tenho um paciente que é atleta competidor, está com colesterol, o LDL muito, muito alto, né, acima de 200, e mesmo com a atorvastatina não controlou. Então a gente precisou associar o ezetimibe, que é um inibidor da absorção de colesterol lá na região do intestino. João, o cara está usando estatina, está usando ezetimibe e não está controlando o colesterol. O que a gente pode fazer? Inibidores de PCSK9, só que são medicamentos extremamente caros, custam a média de R$1.000 a R$1.500 por mês de tratamento com essa medicação. E é uma medicação injetável subcutânea que pode ser feito mensal ou semestral de acordo com o inibidor que você comprar na farmácia. Mas veja que o ponto que eu quero abordar nesse vídeo não é o tratamento do colesterol, porque eu estou falando de contenção de danos. Até aqui foi contenção de danos. Eu não falei em nenhum momento que o cara vai retirar o esteroide, mas esse é o tratamento principal. Poxa, o cara vem... Você faz o exame, você que está assistindo esse vídeo, cara, você faz o exame, você está usando esteroide, por qualquer razão que seja. Seja para competir, seja para ter um fim estético de botar um shape, mas sem nada objetivando competição. Mas, pô, você está com LDL de 180, 190, 150. Cara, tá na hora de reduzir dose.
tá na hora de acertar melhor a dieta. Eu tive um paciente que ele fazia o final de semana do lixo. Era sábado e domingo, só refeição lixo. Segunda, sexta, dieta, sábado e domingo, refeição lixo. E o cara tava com colesterol, o LDL muito aumentado. Aí eu disse, pô, não dá, cara. Não dá. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o final de semana lixo pela refeição lixo ou refeição livre. Você escolhe um dia, uma refeição na semana, você come à vontade. Em questão de um mês, fazendo essa alteração na dieta e encaixando o cardio em uma frequência cardíaca que eu gosto de fazer, de vigorosa, pelo menos 150 minutos por semana, pode associar também a moderada, que foi o que ele fez. Ele colocou 150 de vigorosa e o restante do cardio ele fez de moderada. Em um mês esse cara teve o controle do colesterol. Um mês. Simplesmente retirando as porcarias alimentares e encaixando o cardio nesse processo. Sim, eu já falei em diversos vídeos e vocês podem perguntar aqui embaixo. Mas João, você falou que a musculação está mais associada ao LDL e o aeróbico está mais associado ao HDL. Sim, tem essa associação. Mas se você fizer o aeróbico, óbvio que o aeróbico vai ajudar a reduzir o LDL. Se você fizer a musculação, óbvio que a musculação também vai ajudar a subir o HDL. Só que a musculação está mais para o LDL e o aeróbico está mais para o HDL. Entendeu? Então, o que eu estou querendo passar de mensagem final é que no atleta ou na pessoa comum que usa esteroide, nós médicos tendemos a ser mais agressivos nas condutas. Tendemos a pedir mais exames, tendemos a fazer mais intervenções, mais medicações, principalmente no cara que não quer reduzir ou retirar o esteroide. Porque no mundo ideal, no cenário ideal, na cabeça de muitos colegas que talvez nunca tenham de fé e fato entendido o lado de um atleta ou de um usuário de esteroide e saibam qual a dificuldade de você retirar esse fármaco, simplesmente falam, é muito simples, é só tirar a bomba, para de tomar bomba. Só que nós sabemos que não é tão simples, né? Muitas pessoas que entram nesse meio dificilmente conseguem sair. E tendo colegas que não sabem manejar e tratam dessa forma, é só parar de tomar. Afasta essas pessoas do tratamento médico. E esse não é o intuito desse canal. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma história para contar de um perfil lipídico alterado, um LDL estourado com um colega seu, ou até mesmo um relato seu, que ou porque você usou tal hormônio X em tal dose para tal objetivo, ou porque você fazia tantas refeições livres na semana e teve o colesterol alterado, deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando, pessoal, nos últimos 2 dias eu tive 4, 5 comentários nos vídeos, eu respondo todo mundo. Os melhores vídeos eu vou trazer aqui no canal. Os melhores comentários eu trago no canal. Então, faz o favor, comenta aqui embaixo se tem alguma dúvida. Se não tem, já fortalece no engajamento, comenta qualquer coisa. Só isso me ajuda a crescer o canal. Deixa o like também, se inscreve, tamo junto, valeu, falou e fui.